Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um podcast JJ, aqui no grupo JJ de comunicação. Eu adoro fazer podcast, gente, que é um bate-papo muito gostoso, aberto, direto e reto, sabe? Que a gente se sente, eu até brinco, às vezes a gente se sente numa mesa de bar mesmo, né? Aqui batendo esse papo e sempre com gente muito bacana. Eu sou Rafael Amaral, vou pedir pro nosso editor aqui, o Tomás, colocar na tela, gente, as redes sociais do JJ. Pra você seguir lá, viu? Segue, indica, manda pro pai, pra mãe, pro irmão, pro amigo, enfim. Manda todo mundo seguir a gente, acompanhar, ajuda a gente a compartilhar o conteúdo aqui do podcast JJ. Hoje eu tô recebendo aqui um atleta, gente, uma pessoa que levou o nome de Jundiaí muito longe, para além das fronteiras aqui do país. Foi da Olimpíada, foi da equipe olímpica de polo aquático e veio bater esse papo aqui comigo no podcast JJ, que é o Rudá Franco. Ô Rudá, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, ter separado um horário na sua agenda aí, viu? Eu que agradeço, Rafael. Tentei levar o nome de Jundiaí o mais alto que eu pude. Mas levou, pô. Acredito que ter ido para os Jogos Olímpicos e ter levado mais um atleta de Jundiaí para os Jogos Olímpicos, eu acho que foi o auge da carreira, o ápice da carreira. Cara, eu queria começar falando justamente disso. Como que é estar num jogo olímpico, cara? Você dá aquele frio na barriga e fala, não vou usar, posso falar, eu quase falei um palavrão, não posso falar palavrão aqui. Meu Deus, eu tô com a nata da nata do meu esporte. Eu vou competir com aqueles caras que eu ouvia falar, de longe, agora estão de frente a frente comigo. Como que é isso, cara? O psicológico, como que fica, cara? Olha, foi a realização de um sonho pra mim. Desde criança, quando eu entrei no polo, logo depois que eu entrei no polo, eu assistia bastante jogos de polo das Olimpíadas, né? Que na época era cassete, isso já fala mais ou menos a idade que a gente tem. Mas via na mais de cassete, 30, né? Mais de 30. E aí eu via sempre o mesmo jogo, o mesmo vídeo. E aí criou, né, essa história de, nossa, deve ser muito legal estar nos Jogos Olímpicos, né? E em 2010, quando o Brasil foi eleito para ser sede dos Jogos Olímpicos, como o polo aquático já tinha vaga por ser país sede, aí começou o sonho começou a virar realidade, né? E aí, eu estava na Espanha na época, o técnico na época era um croata, o técnico da seleção brasileira era um croata, pediu para todos os atletas voltarem para o Brasil para começar a trabalhar no ciclo olímpico. A gente teve mudança 3, 4 vezes de técnico, mas assim, o caminho até chegar aos Jogos Olímpicos foi muito doloroso, assim, foi bem difícil, a gente abdicou de tudo, tive que morar fora, trancar a faculdade, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. O primeiro jogo foi no Maria Lenk, né, ainda era no Maria Lenk, os primeiros jogos, e aí o primeiro jogo nosso era contra a Austrália, era meio que um jogo no nosso grupo de vida ou morte. Certo. E aí o nosso técnico era um técnico croata que foi 4 vezes campeão olímpico. Então tudo que ele falava era lei, assim, não vai pegar no celular, não pega no celular. Não vai escutar música, ninguém escuta música. Era um negócio meio militar ali. Isso, entendi. Isso. E a gente passou 3 anos e meio com ele nesse esquema militar, assim, de ter hora pra dormir, ter hora pra acordar. Rolava isso, então. Rolava isso. Se o cara, vou sair pra balada, não, nego, você vai ficar aqui, isso não existe. Não, isso não existe. Aí ele não deixava a gente ouvir música antes dos jogos. Ele falava pra gente conversar, não, conversa entre vocês sobre os jogos, para de escutar música. Rola aquela coisa de antes do jogo, por exemplo, você sabe quem vai ser o próximo oponente. Vamos se reunir, pegar uma fita, vídeo, estudar a composição do jogo do outro. Isso acontece mesmo? Acontece bastante. E com ele acontecia, especificamente, era antes dos jogos, 2 horas antes dos jogos, a gente fazia essa parte de vídeo. Pra entender o inimigo não, né? Pra entender o adversário. Pra entender como que o adversário joga. Isso, principalmente a parte tática. Então, como os atletas, a gente se conhece, então jogamos muitas vezes contra os atletas dos outros países, então a gente conhecia, sabe o que o cara faz normalmente, o que o cara usa, como é que ele chuta, como é que ele nada, qual que é a deficiência, qual que, né, a virtude dele, mas a parte tática do time, a gente estudava junto com o técnico. E era uma parte muito séria, assim. Então, assim, ele deixava o vídeo rolando, parava, explicava pra gente o que a gente tinha que fazer. A gente sabia exatamente o que tinha que fazer. E existia uma parte de disciplina tática do time que ele colocava como primordial. Então, fisicamente, a gente sempre estava muito bem. Treinava 8, 9 horas por dia. Nesse esquema meio militar mesmo. Sim. E como todo mundo estava bem, porque ele controlava a comida, ele controlava sono e ele controlava nos treinos, então a gente sempre estava muito focado no que a gente precisava fazer, e aí essa parte de vídeo, a parte tática, a gente também tinha que estar super sabendo o que ia fazer, né? Bem disciplinado também. E ser tão rigoroso assim funciona? Cara, não dá pra negar, né? O cara é 4 vezes campeão olímpico, a gente olhava e falava assim, mas por que a gente tá fazendo isso? Não, o cara é 4 vezes campeão olímpico, vamos respeitar e vamos fazer. Alguma coisa deu certo. Exatamente. Alguma coisa deu certo. Pra gente deu super certo, assim, 1 ano antes dos Jogos Olímpicos, a gente foi
bronze numa Liga Mundial. Foi o melhor resultado da história do Brasil em campeonatos mundiais e ligas mundiais. Nos Jogos Olímpicos, a gente chegou a ganhar da Sérvia na fase de grupos e a Sérvia foi campeã olímpica. Foi um jogo épico, assim. Acho que foi a maior vitória da história do polo aquático brasileiro. Hoje a Sérvia é o número 1 do mundo ou não? Hoje a Sérvia é o número 1 do mundo. Ganhou 2016 e ganhou a Olimpíada de Tóquio também. Ganhou. Então quer dizer que a Sérvia seria o topo lá, aquilo a ser alcançado. Exatamente, assim. Por que eles são tão bons? Então, no leste europeu, o polo aquático é muito difundido, assim, a cultura esportiva deles lá. O polo aquático está entre os 5 esportes em apelo popular, em Sérvia, Montenegro, Croácia, Hungria. Os atletas têm uma vantagem muito grande, que eles são muito fortes fisicamente, são quase todos de 2 metros de altura, mais de 100 quilos. E também eles trabalham muito sério lá, né? Então tem clubes muito tradicionais, o Partizan, o Mladost da Croácia, o Ferencváros, que também tem time de futebol da Hungria. Então eles têm clubes que são muito fortes, muito tradicionais, e o trabalho lá é muito sério. Então, assim, é um povo que é muito disciplinado, né? Um povo que veio da guerra. Então, a maioria dos atletas ali são super disciplinados, os caras se cuidam. Realmente... Quanto que você pesa? Eu hoje peso 81 quilos. Quando você tá de frente com um cara de 100 quilos da Sérvia, por exemplo, deve dar uma pancada boa ali. Como que é isso, cara? A gente brinca que mais forte e maior que eles a gente nunca vai ser. Então a gente precisa ser mais inteligente e mais rápido, né? Ter tática. Exatamente. Tem a parte técnica que a gente tenta copiar, né? Alguns treinadores vieram pro Brasil para passar essa parte técnica do leste europeu. Mas acho que principalmente pra gente que é brasileiro, a gente tem uma coisa que eles não têm. A gente tem a malandragem do jogo. Então, assim, eles são... a gente brinca que eles são quadrados jogando, né? Então eles são disciplinados. Eles não têm aquele tempero brasileiro com aquela coisa, né? Coisa meio moleque ali, né? Exato. Tá. Então eles não usam muita criatividade, até porque o treinamento deles é focado em a parte física, a parte tática, então não tem muito espaço para ser criativo. Alguns atletas são, porque são muito diferenciados, mas a grande maioria dos atletas não são criativos. E aqui no Brasil a gente é muito criativo. Qual é o problema de ser muito criativo? A gente é pouco disciplinado. Então, às vezes você quer fazer, por exemplo, você pega o futebol como exemplo, você pega um cara que dribla bastante, ele vai pra Europa, ele vai apanhar, e muitas vezes ele não vai ser bem visto porque é o cara que dribla, faz firula, não sei o quê. Então no polo rola bastante isso. O futebol europeu ficou muito essa coisa de toque aqui, aquela coisa tática mesmo, cara, que parece que é calculado ali, né? Exatamente. É um maluco, exatamente. Né? E a parte física, quando você taticamente tá muito bem, a parte física, você acaba ganhando bastante na parte física, que você não precisa se desgastar tanto, né? A bola rola e você não. A bola anda, você não. Então, assim, no polo aquático é bastante disso também. A gente costuma brincar que quando a gente tá jogando contra os caras que são muito maiores que a gente tem 2 coisas pra fazer. A primeira é acreditar que dá. Então isso o técnico que veio ser nosso técnico croata, que foi 4 vezes campeão olímpico, ele falava pra gente, ninguém treinou mais que vocês. Podem ter treinado igual, mas ninguém tá mais preparado que vocês. Vocês entravam na piscina confiantes. Exatamente. Isso fez uma diferença gigantesca nesse ciclo olímpico, assim, pra gente conseguir os resultados que a gente conseguiu. Ô, Rudá, vamos falar um pouquinho da sua carreira agora. A gente andou vendo na internet já há algum tempo atrás que você anunciou sua aposentadoria. Cara, quantos anos você tem? 37 anos. Como que é se aposentar? Eu queria ter muito esse prazer de se aposentar aos 37, que eu já passei. Como que é se aposentar aos 37 anos? Claro que é uma aposentadoria entre aspas, você vai continuar fazendo um monte de coisa. Mas, assim, na sua carreira, você considera que você está começando uma nova etapa ou você está com uma continuidade numa etapa? Como que o seu cérebro está reagindo a tudo isso? Olha, eu sempre fui muito apaixonado pelo polo aquático, sempre gostei muito de treinar. Inclusive foi o que fez eu chegar muito longe, né? Mais longe do que eu esperava, é essa vontade que eu tinha de treinar e de me preparar. Acredito que seja agora, fazendo a transição para treinador, acho que é a continuação de um trabalho que eu comecei em 99, quando eu entrei no polo. Tá. Sei que vai ser muito duro não treinar 5, 6 horas por dia, não sentir o frio na barriga que todo atleta sente. E eu senti nesse último final de semana, jogando o Sul-Americano de Clubes, né, que foi meu último campeonato. Mas faz parte do processo. Então a aposentadoria é simplesmente colocar a touquinha, pendurar a touquinha, né? A touca de polo, que é a nossa camiseta é a touca. Então, a gente só pendurei aquilo lá. Foi uma parte da vida, mas agora eu continuo como técnico, então assim, não vou colocar a touca pra jogar, não vou poder resolver o problema lá dentro, mas eu vou ter que resolver o problema de fora. Mas você vai ensinar. Exatamente. Passar tudo que eu tive, né? O que te dá mais prazer, jogar ou ensinar as pessoas a jogarem?
que dá mais prazer, ser atleta ou ser professor ou ser técnico? Olha, essa é uma pergunta que eu vou te responder ao longo do tempo. Acredito que nos últimos anos como jogador, como eu sempre fui mais velho no SESI, desde que eu fui contratado em 2011, eu sou o atleta mais velho. Então assim, no time de Jundiaí, pro segundo, que era o segundo mais velho, tinha 10 anos de diferença. E não são 10 anos de vida só, são 10 anos de polo também, porque o pessoal começa mais ou menos na mesma idade. Então, eu tive uma vivência muito grande no esporte. E o meu papel dentro do SESI, como capitão, como mais velho, sempre foi ensinar. Era dar o exemplo e ensinar. Então, eu acredito que essa parte de ensinar eu levo na minha carreira desde sempre. Só que agora eu vou ter que ensinar sem estar lá dentro da piscina. Que é uma coisa que para mim é confortável porque eu não vou errar lá dentro. Então, é apenas ensinar. E ao mesmo tempo, é aquela história de não poder mostrar exatamente o que tem que fazer. Eu vou ter que aprender a ensinar. E na sua última partida dentro de uma piscina, como jogador, vocês foram campeões, né? Como que foi isso? Sim, a gente jogou agora o Sul-Americano de Clubes, lá no SESI da Vila Leopoldina. A final foi contra o Flamengo. O Flamengo estava muito forte, trouxe 4 jogadores que estavam nos Estados Unidos, e trouxe um americano também para jogar, se reforçou bastante. E como era o último campeonato, e como era um campeonato internacional, a gente fez uma seleção do SESI. O SESI tinha 3 times adultos disputando a Liga Nacional, e para esse campeonato nós juntamos todos os atletas e fizemos uma seleção do SESI. Era um jogo que eu acreditei que fosse jogar metade do jogo no máximo, até pela idade, pela forma física. Eu acho que fisicamente eu aguentei bem assim durante a temporada, mesmo tendo que fazer ser gestor e atleta. Mas aí na final eu acabei jogando quase 30 minutos, quase não saí da água. Foi um jogo que eu me senti muito bem, muita vontade jogando. Foi uma boa despedida. Foi uma ótima despedida, assim. Teve toda a cara de despedida, sabe? Foi aquele jogo que doei minha alma ali dentro. Tudo se encaixou. Exatamente. Fiz 4 gols no jogo. O jogo foi 13-11 pra gente. Eu fiz 4 gols no jogo. Acirrado, cara. Foi. Eu fui eleito MVP do campeonato. Então, assim, pendurei a toquinha de uma forma honesta. Cara, e isso que eu queria saber. E quando você sai da piscina, no último jogo, você falou, pô, agora acabou. Agora eu virei a chave. O que passou pela cabeça ali, cara? Tirando a parte que eu chorei, acho que uma meia hora seguida. Nossa Senhora. Porque todo mundo me abraçava e agradecia. Quer dizer, além de tudo, foi especial uma despedida ainda, né? Exatamente, exatamente. E o SESI preparou uma despedida muito legal. Então, minha família estava lá, minhas sobrinhas estavam lá. Alguns amigos saíram de Jundiaí para ver a despedida. Aí não tem coração que aguenta, né? Não tem. E eu fiquei ainda, colocaram a despedida no telão, cara, chorava de soluçar. Mas foi muito legal, assim. Eu deixo a piscina, na verdade, a parte de dentro da piscina, né? Agora eu vou ficar na borda, com sensação de dever cumprido. Claro, com sabe? certeza. Eu acho que o último jogo foi muito a cara do Rudá atleta, assim. Eu me doei até o final, dei meu sangue ali até quando eu pude, ajudei até quando eu pude, e acredito que uma das coisas que eu deixei como legado é exatamente isso, que a gente não é... Eu sempre fui 90% suor e 10% o dom, né? Que todo mundo fala. Então, muitos atletas ali têm muito mais facilidade da modalidade do que eu tive. Então, acredito que se todo mundo pegar um pouquinho da dedicação que eu deixei ali ao longo dos anos e entender que isso faz diferença, acho que contribui. Eu sei que você tem pai que já jogou, irmão que já jogou, você tem influência da família em relação ao polo aquático. Mas, apesar de tudo isso, de ter essa família que já inspirou, ajudou você a caminhar no polo, o que o polo tem que te cativou tanto? O que esse esporte tem de diferente de qualquer outro esporte que você poderia ter feito na sua vida e você acha que o polo encaixou? Por quê? É água, é chegar no gol, é desafiar? O que tem ali? O polo mistura algumas coisas que a gente gosta, né? O brasileiro, né? Uma que país tropical, então piscina todo mundo gosta. E não é todo mundo que tem acesso. Então eu não tinha acesso à piscina se não fosse pelo polo aquático. E a outra coisa é a parte do gol, né? Que a gente traz muito do futebol, isso, a história de fazer o gol. Sempre gostei também de esporte coletivo. Então, eu jogava futebol, sempre gostei desse ambiente de time, desse ambiente coletivo. Então, foi juntando algumas coisas. Tive um professor que foi essencial para eu gostar do polo, que é o professor Ernesto. Então, assim, eu brinco com os técnicos do SESI, né? Eu falo, até os 12 anos você não pode ser técnico, você tem que ser professor. Você tem que fazer o atleta gostar da modalidade. Porque o atleta entra no polo gostando do professor e não da modalidade, porque o polo é super desafiador. É um esporte que se você não souber nadar, você morre afogado. Exatamente. E a piscina é funda e tudo mais. Então, eu acho que teve muito a parte do Ernesto de ter feito eu me apaixonar pelo polo aquático, pelo que o polo aquático é, pelo desafio que é, e depois a vida foi me levando para mais. Com certeza. Poxa,
Que história. Uma outra coisa que eu tenho curiosidade, você começou a jogar polo com 12, né? Você falou. Quer dizer, a sua adolescência foi jogando polo, até você se profissionalizou. Cara, esse período que a garotada, todo mundo indo pra balada, essa coisa, porque a gente sabe que atleta tem vida regrada, você tá treinando pra aquela competição, não te frustrava em algum momento? Você fala assim, pô, todos meus amigos estão tomando uma cervejinha agora, churrasquinho, comendo aquilo que eu não posso comer, bebendo aquilo que eu não posso beber, e eu tô aqui. E aí, como que é a cabeça do adolescente, cara? Olha, o entendimento de ser um atleta, eu acho que tem os benefícios e tem também as coisas que a gente tem que abrir mão. Eu acho que uma das coisas que mais eu sentia de abrir mão era de estar perto da família. Fui 5 vezes pra Europa e eu fiquei muitos anos longe da minha família, dos meus irmãos, né? Você vinha aqui tipo uma vez por ano. Exatamente. E quando eu vinha, tinha treino na seleção, tinha treino do clube, então não ficava com a minha família 100%. Eu cheguei a treinar 10 anos seguidos sem ter mais de uma semana de folga. Então, assim, ser atleta é isso. Ser atleta é abdicar de muita coisa. E ter o entendimento que para ser um atleta de alto rendimento você precisa abdicar de certas coisas, faltei de formatura, faltei de casamento, faltei de um monte de evento. Tem uma obediência ali, meio que uma coisa meio de samurai, né, cara? Exatamente. Então, a disciplina também de comer na hora certa, de comer o que é certo, de também dormir cedo, tudo isso faz parte. Mas de vez em quando pode dar uma escapadinha também, não tem problema, Olha, né? na comida, eu vou falar com sinceridade, na comida eu nunca fui tão regradinho. Eu comia na hora certa, tentava comer o melhor possível, mas eu não deixava de comer a pizza no sábado, por exemplo. Final de semana, você abre uma exceçãozinha, vai lá, come a pizza e tal. Exatamente. Entendi. A minha vantagem é que eu nunca gostei de bebida alcoólica. Então, assim, como eu não gostei, então, pra mim foi tranquilo. Não teve problema nesse ponto. Só o bullying e a pressão dos amigos quando saí, falavam, nossa, você não bebe, não sei o quê. Aí você vira o chato da turma, exatamente. né? Exatamente. Só que aí eu que carregava os caras 6 horas da manhã, né? Os bêbados carregavam todo mundo. Você sobra pra quem vai dirigir o carro depois, né, cara? Exatamente. Alguém tem que fazer isso aí, né, gente? Bom, Rudá, e diz uma coisa, uma curiosidade que eu já te perguntei isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho de novo pra gente. De onde que veio teu nome, cara? Meu nome é de origem indígena, né? A minha mãe tinha um amigo que trabalhava na FUNAI e ele, antes da minha irmã mais velha nascer, ele deu um livro de nomes indígenas pra minha mãe. Legal. E minha mãe escolheu o meu e dos meus irmãos, né? Da minha irmã e do meu irmão. São nomes indígenas. Eu tenho dificuldade com o meu porque o meu é mais incomum que o deles, né? Minha irmã é Tainã e o meu irmão é Raoni. E o meu é mais incomum. As pessoas às vezes erram e tudo mais. Mas assim, eu gosto bastante do meu nome, ainda mais pelo significado, né? Você já encontrou algum outro Rudá na vida ainda não? Olha, por incrível que pareça, eu encontrei essa semana no SESI. Você tá brincando? No SESI de Jundiaí, encontrei um menino. Eu nunca vi outro Rudá além de você. Encontrei um menino que chama Rudá e ele veio falar comigo. Ele faz medicina na Unesp em Botucatu. E ele veio falar comigo, nossa, você que é o Rudá do Polo. Ele era aqui de Jundiaí. Tava lá treinando na academia do SESI. Eu falei, cara, que um xará, né? Muito, muito legal isso. Cara, muito legal, porque não é comum, né? Eu, por exemplo, Rafael, tem milhares, né? Todo dia eu encontro algum. Mas, pô, o Rudá é diferente, né? Então, quando você encontra, é um negócio meio que você vai registrar, né, cara? E agora, como vai ser a vida do Rudá daqui pra frente? Conta pra gente. Agora eu vou tentar tirar umas férias aí, pelo menos uns 10 dias, pra desconectar do mundo. Desconectar o quê? É mato? Ir pra meio da mato? Praia? O que é? Eu não planejei ainda, pra você ver como é desconectar de verdade. É uma vida sem planejamento. Sem ver piscina, né? Sem ver piscina. Não, o pessoal me chama pra ir pra piscina no final de semana, eu falo, não, piscina não, né? Me leva pra outro lugar. Mas eu acho que pelo menos uns 10 dias eu vou tirar de férias pra cabeça, porque esse foi um ano muito intenso pra mim, até pela despedida e por outras coisas que eu tive que fazer. Tô planejando a partir do dia 20 de dezembro ter essa folga até o começo de janeiro. E depois eu já tenho que voltar e pensar como vai ser essa transição como técnico. Eu já começo janeiro como técnico do time adulto do SESI Jundiaí e coordenador das categorias de base aqui de Jundiaí também. Então eu preciso já começar a planejar. Já tem algumas coisas prontas já que eu já... É um baita desafio, meu cara. Exatamente. É um baita desafio, né? Porque tá do outro lado, gente ensinando. Bom, você sabe, você já é educador físico, mas é um baita desafio, né? Principalmente a nova geração, né? A nova geração tem algumas coisas muito boas que eles aprendem muito rápido, mas também tem a dificuldade de prestar atenção em algumas coisas, do foco. Então, sei que é um desafio. A gente nunca tá preparado, né? A gente se prepara durante. Então, eu acho que... Mas acho que vai dar tudo certo, assim. Acho que já tenho o respeito dos meninos, eles já me conhecem há muito tempo. Então, assim, a instituição acredita muito em mim também. É mais difícil ensinar os mais pequenininhos, criancinha ou adolescente? O que é mais difícil ensinar? Olha, na Espanha, eu trabalhei com sub-10 e trabalhei com sub-16. Quando eu fui jogar em 2008 a 2010. Eu tive mais dificuldade com o sub-16 do que com o sub-10. Só fala isso, porque o adolescente ele é mais indisciplinado. A criança, ela
ela foca, né, cara? Exatamente. Eles têm mais informações, né? Eles são bombardeados. O adolescente é bombardeado por informação. Exatamente. Então, às vezes, você faz um exercício que ele não gosta, ele já tá pensando em outra coisa. Ele já tá conectado lá na... A criança, muitas vezes eu caía na água pra treinar e eles adoravam, né? Que o professor cai junto na água. É que com um sub-16, por exemplo, você precisa ser técnico, né? Você precisa ser técnico além de ser professor. Com um sub-10, você precisa ser professor. Você precisa ser aquele cara que tá dando confiança, que tá lá junto, que de repente vai ser um apoio pra eles ali também. Então, acho que a aproximação é diferente dos dois profissionais. Pra gente terminar, o papo tá muito bom, gente, mas a gente vai fechar esse papo aqui. Se você tivesse que olhar pra trás, essa carreira toda sua como atleta de polo, o que o polo te ensinou? Olha, o polo me ensinou muita coisa. Pra não falar que ensinou tudo na vida, ensinou 90%, assim. Eu acho que todos os valores do esporte, o respeito, a disciplina, o comprometimento, a resiliência... vivi todos os meus lutos da vida pessoal, vivi no esporte, então me apeguei muito ao polo aquático também por causa disso. Me deu a oportunidade de fazer 2 faculdades, né? Eu sou formado em administração e educação física. Legal, cara. Conheço mais de 30 países, então assim, na parte educacional, o esporte é incrível. Eu sou suspeito para falar, eu trabalho com esporte há muitos anos, mas também na parte profissional, o esporte me deu tudo, assim, a parte financeira, o que eu sou hoje, o nome que eu tenho hoje é tudo graças ao esporte. E eu não me imagino em outra profissão, assim, eu acho que acredito muito no esporte como ferramenta de transformação social. Você não consegue se imaginar de terno e gravata nem no escritório. Não consigo. Olha, esse ano eu fiquei 6 meses, pelo menos de 4 a 6 horas por dia no computador e me incomodava muito. Tinha hora que eu fechava o computador, eu olhava pra piscina e falava, vou nadar. Porque era uma fuga necessária naquele momento. Eu tenho muita dificuldade. Põe a mesa do lado da piscina ali com o laptop, bicho, dá um mergulhinho, volta. Não tem o jeito, não tem, vai trabalhar ali, cara. Eu fiz muito disso esse ano, Tinha vezes que eu treinava sozinho, porque eu tava no meio de um monte de coisa que eu tinha que fazer. Eu olhava e falava, eu não vou render se eu estiver aqui 4 horas seguidas. Eu saía, ia 1 hora pra piscina, voltava pra lá e rendia. Você é casado? Tem não filho? Sou casado, sou solteiro. Solteiro? Não produziu nenhum rudazinho, nenhum futuro jogador de polo aí? Não, eu acho que essa fase é a fase que vai chegar. É a fase que vai chegar. Como atleta é muito difícil. Eu não fiquei muito em casa, morei fora, morei na Europa. Também ficava 6, 7, 8 horas fora de casa. Acho que agora eu tô mais preparado. Agora é a hora. Muito bem. Que acho que talvez o maior desafio da vida de uma pessoa, né, meu cara? Espero ter esse desafio. Obrigado, viu? Obrigado por esse papo. Valeu. Foi excelente. Rudá Franco, gente. Olha, não é todo dia que a gente recebe aqui um atleta olímpico dessa categoria, representando Jundiaí aí, de uma forma brilhante, que agora está se aposentando da piscina como atleta, não da vida como treinador, como esportista. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de novo pedir aqui pro Tomazinho colocar aqui, as redes sociais nossas para você seguir, compartilhar o Rudá aqui. O Rudá vai compartilhar a gente nas redes dele também. Vamos propagar a boa informação aqui por meio do JJ no site jj.com.br. O nosso podcast vai estar no YouTube e vai estar também no Spotify do Jornal de Jundiaí, tá bom? Tá tudo lá, se você quiser assistir a gente. O Rudá é mais bonito que eu, mas você pode assistir a gente no YouTube lá, ou você pode acompanhar o som pelo Spotify em todas as redes sociais, Face, Instagram, Threads, enfim. Acompanhe a gente lá e muito obrigado pela sua audiência. Fui, tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mônica Leonardi aqui do Quiosque Roseira. Eu vim convidar vocês para conhecer a nossa exclusiva coxinha de uva. Você sabia que ela foi desenvolvida para a Festa da Uva de 2020? E ela fez tanto sucesso que ela ficou para o nosso cardápio. Eu aposto que vocês vão amar. Venha conferir, eu espero vocês!